Ricardo Nami, muito bem-vindo a essa live. Tudo bom, meu querido? Como é que tá? Tudo bem? Estão me ouvindo bem aí ou não? Sim, tá dando para ouvir perfeitamente. Tudo ótimo, Joia. graças a Deus. Olha, desde já eu quero agradecer muito a sua participação. Já faz muito tempo que eu tô querendo fazer esse bate-papo com você. Marta Damasceno, linda, um beijo enorme para você. A gente tem, justamente por trabalhar com fisioterapia hospitalar, a gente sabe muito da importância do paciente poder seguir um bom tratamento depois da alta hospitalar. Uhum. E eu valorizo muito a assistência domiciliar, eu acho fundamental que ela seja feita da melhor forma possível, tanto para o paciente quanto para a família, né? E eu sei, ao longo desses anos que eu tenho de formada e da minha vivência, o quanto o mercado mudou. Então, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, para todo mundo te conhecer um pouquinho, né? Como que você começou na fisioterapia, como que você foi parar na gestão de uma empresa de assistência domiciliar, porque afinal de contas, você ter uma empresa no nosso país não é fácil, né? Muitas taxas, muitos impostos, muita dor de cabeça, muita burocracia, um trabalho muito árduo, lidar com as pessoas, lidar com as questões da empresa e a própria assistência ao paciente. Então, fala um pouquinho do seu começo aí para todo mundo conhecer um pouquinho da tua história para a gente poder chegar nas outras coisas que eu acho que a gente deve abordar, que é como está o serviço de home care atualmente. Sim, em primeiro lugar, boa noite. Agradeço a professora Patrícia por me dar essa oportunidade de estar falando sobre home care aqui hoje, sobre fisioterapia em home care. A gente já tem uma história muito longa, a gente tem mais de 25 anos, né, de trabalho em home care. Eu sou de Campinas, sou formado em Campinas. Acabei fazendo, na minha época era um aprimoramento, né? Hoje não existe mais isso, mas na minha época era um aprimoramento em fisioterapia pós-cirurgia abdominal pela Santa Casa lá de Campinas. E vim para São Paulo, comecei trabalhando no Hospital Samaritano, aqui em São Paulo, fiquei um tempo lá, e nessa do Hospital Samaritano a gente acabou, eu conheci um colega meu lá no hospital, Só e interrompendo um pouquinho, quando você veio para São Paulo, você veio em busca de oportunidade de trabalho mesmo. Você veio sim, com esse sem dúvida. objetivo. Na verdade, o que acontece? Eu sempre gostei da área hospitalar. Uhum. Sempre gostei do paciente de alta complexidade. Isso sempre me agradou. E eu tive a oportunidade de vir para um hospital na época de primeira linha, e isso me agradou muito e acabei trabalhando na UTI desse hospital e conheci um fisioterapeuta, hoje meu sócio, que a gente começou esse trabalho, isso há mais de 25 anos atrás, a gente começou esse trabalho, na época era somente a nossa empresa e mais uma aqui em São Paulo, e a gente começou a trabalhar com home care. Meu, para você ter uma ideia, quando a gente começou há mais de 25 anos atrás, não tinha nada. Esses aparelhos, essas facilidades que tem hoje, não existia. Oxímetro em casa, BIPAP, pressão positiva. Para vocês terem uma ideia, a gente fazia. Quem é do meu tempo, lembra do Beard, do Mark 27? A gente adaptou o Beard num cilindro de oxigênio e a gente tinha que fazer o ciclo respiratório de forma manual, porque o cilindro de oxigênio não tinha pressão para isso. Então, a gente sofreu bastante. Imagina. Olha, um comentário muito bom. Era tudo mato, né? Na minha Tudo. época, aqui era tudo mato. Verdade, verdade. Era engraçado que a gente corria São Paulo inteira e não tinha problema de trânsito. Era impressionante. A Mas, na gente tinha verdade, paciente. você e o seu sócio não tinham a intenção de montar uma empresa. Você estava atendendo pacientes juntos ou vocês já tinham essa vontade, já tinham enxergado essa necessidade do mercado? Então, na verdade, o que acontece é o seguinte: a gente foi convidado por um médico lá do Hospital Samaritano, porque ele vinha dos Estados Unidos e nos Estados Unidos já tinha uma situação como essa, o home care lá já estava implantado, só que não adianta, o home care lá nos Estados Unidos é um trabalho muito voltado ao monitoramento. E aqui no Brasil a gente teve que adaptar, porque o Brasil, acima de tudo, é assistencial. O Uhum. brasileiro, ele tem essa dificuldade no sentido de não ter
ele não tem uma bagagem socioeconômica como os Estados Unidos. E a gente tem essa dificuldade de conseguir mesclar o que era nos Estados Unidos para cá. Para você ter uma ideia, na época, ela viu cenas aqui que ela falava, gente, isso aqui não é ideal, não é adequado, entendeu? Ao que era lá nos Estados Unidos. Ela ficou uma Uhum. semana aqui, saiu daqui horrorizada. Mas era o que a gente tinha para oferecer. Entendeu? Mas foi muito legal. Eu acho que a gente aprendeu muito. Hoje a gente tem uma bagagem muito maior. Lógico, estudamos bastante, nos aprofundamos nesse sentido. Então, foi muito tranquilo nesse aspecto. Hoje a gente tem uma bagagem muito boa. A gente tira pacientes gravíssimos do hospital e a gente monta uma UTI dentro da casa do paciente sem problema nenhum. Sim, sim. Hoje tem essa possibilidade, não só por conta dos aparelhos que existem, né? Mas por toda uma estrutura que já está formada, né? Por conta disso. E aí, quando você começou com a empresa, eu imagino que você deve ter tido que fazer muitos contatos com os convênios, né? Porque você não tem paciente só particular, você tem paciente Uhum. que vem do convênio e que vai querer que o convênio faça esse atendimento. E aí, Sim. como que é conhecer esse novo mundo? Porque nas faculdades, mesmo atualmente, a gente não aprende nada disso, né? De cobrança, de como conversar com o convênio, de como negociar, de como é que é feita a auditoria, como é cobrado o atendimento. Como que foi isso? Isso não foi assustador? Assim, você falar, meu Deus do céu, eu não vou saber lidar com tudo isso? Então, E mas para para uma você ter uma parte ideia, mais de gestão, porque além de você estar dando sim, assistência, você está dando gestão, né? Você está fazendo lógico, gestão. mas na época, eu vou te ser muito franco, na época, essa parte da, vamos dizer assim, da gestão de negócios, das planilhas, das folhas de produtividade, como se fosse uma folha de ponto que a gente fala, isso não existia. Era muito engraçado, porque vamos dizer assim, o que era a tua palavra. Você falava, eu fui Uhum. lá, atendi o paciente, fiz 10 atendimentos, e eles acreditavam, e você era honesto, você efetivamente fazia os 10 atendimentos. E aí, com o tempo, o que aconteceu? Começaram a ter outras empresas mais profissionais, começou a ter mais pacientes, porque não era um número enorme de pacientes. O convênio estava com muito medo, era uma coisa nova. Ele estava com. Era uma mistura daquela ansiedade de diminuir a hotelaria do hospital, que era muito cara, Uhum. com a história de ser uma novidade e ele ter medo no que ele estava investindo. Sim. E com o tempo, as empresas começaram a aumentar, o número de empresas aumentaram, e aí, consequentemente, a necessidade de uma organização e de um monitoramento maior também aumentou. E aí começou a história de você efetivamente ter uma equipe para poder gerenciar tudo isso, você ter uma pessoa somente para fazer uma escala, que fisioterapeuta vai atender em Uhum. determinada região, porque é muito fácil num hospital você simplesmente tem um grupo de fisioterapeutas, fulano vai no quarto andar, Beltrano vai no terceiro, Cicrano vai no nono. Meu, home care não é assim. Você tem que achar alguém Toda uma para poder ir. logística, né? Meu, é uma loucura. É alguém que esteja na cidade Tiradentes, um outro que esteja no Panambi, outro que esteja nos Jardins, um aparelho que está faltando em algum lugar, um paciente que está passando mal. E a gente, nós, da empresa, eu sou sócio proprietário da Home Physio, fisioterapia aqui em São Paulo, e sou coordenador de pós-graduação em Home Care da Fisiocursos aqui em São Paulo. Então, quem tiver interessado em pós-graduação em Home Care, por favor, entre em contato com a Fisiocursos aqui em São Paulo. Mas a Home Physio, fisioterapia aqui em São Paulo, é especializada em paciente em alta complexidade. Pacientes graves, instáveis hemodinamicamente, pacientes que têm desconforto respiratório frequente, aqueles pacientes que são dependentes de respirador mecânico, tudo isso faz parte do nosso dia a dia. Você acha, pelo menos tenho observado que houve ao longo do tempo uma tendência a gente ter pacientes indo de alta, porque a sobrevida aumentou,
porém com menor capacidade funcional, com menor qualidade. Ao longo de uns anos para cá, eu tenho percebido que os pacientes domiciliares tendem a ser pacientes um pouco mais graves daquilo que a gente via, por exemplo, da época que eu me formei, né? A gente até tinha uma galera que trabalhava num hospital comigo, num dos primeiros hospitais que eu trabalhei, que falava assim, atender paciente em casa é super fácil. E eu nunca tive essa sensação, porque em casa você não tem a mesma infraestrutura, que é o que eu estava comentando com a Lu, né, na live que eu fiz com a Luciana Borg essa semana, a Lu linda, que eu acho super um desafio atender paciente, principalmente de alta complexidade em casa. Porque é você, o paciente e Deus, né? Então, assim, tem que ter um olho clínico diferente e tal. Isso, você nota isso também, que ao longo do tempo, devido ao aumento da sobrevida, os pacientes vieram com uma complexidade cada vez maior. Hoje, o fisio domiciliar, não basta ele ser apenas fisioterapeuta. Ele precisa ter uma especialização, ele precisa conhecer fisiorrespiratória, não é? Diferente do que eu, por exemplo, percebo há 20 anos atrás, que muitos fisios falavam assim, eu sou fisioterapeuta ortopédico, musculoesquelético, atendo qualquer paciente em domicílio. Eu vejo que não é bem assim. Você nota isso também? Inclusive, eu acredito que talvez seja por isso que você montou a pós. Sim. O que a gente deixa muito claro, eu deixo muito claro para o fisioterapeuta e para o aluno é o seguinte. Hoje, o fisioterapeuta domiciliar, acima de tudo, ele é um clínico geral. Ele é completamente diferente, por exemplo, de você fazer uma especialização em neuro, em cardio, em UTI. O fisioterapeuta domiciliar, ele tem que saber um pouco de cada coisa. Ele é um clínico geral. E, acima de tudo, o que acontece? É muito desafiador para a gente pegar um paciente grave e estar atendendo no domicílio. Por quê? Porque não tem coisa... É que quem gosta sabe, você sabe disso, porque você trabalha com isso, mas quem gosta de pegar um paciente instável e com o seu conhecimento, a sua técnica e vamos dizer assim, todos os aparelhos que você tem na sua mão, é importantíssimo, te dá uma sensação de dever cumprido e você tem essa facilidade. O que a gente faz na pós-graduação hoje na Fisiocurso São Paulo é exatamente preparar esse profissional para esse tipo de situação. Uma situação de emergência, uma situação de urgência, uma situação de intercorrência acima de tudo, em que, é o que eu brinco com todos, você não tem um posto de saúde lá no fundo do corredor. Exato. Você tem a cozinha, entendeu? E é aquilo que você falou, é você e Deus, mas acima de tudo é você e o seu conhecimento adquirido. Isso é o mais importante. E uma coisa que eu deixo muito claro, que hoje eu bato muito na tecla, é o papel do coordenador no serviço de fisioterapia domiciliar. Esse coordenador, ele tem que ser o parceiro do fisioterapeuta domiciliar, o profissional que está na rua. Porque esse profissional, às vezes, ele está na rua e aquilo que você mesmo falou, ele se sente sozinho, ele não sabe o que fazer, de que forma fazer, uma intercorrência, como agir, uma falta de material ou aparelho, ou mesmo a decisão de alguma conduta que deve ser tomada frente a uma situação de emergência. Então, o papel do coordenador é fundamental. Eu acho que... e a gente tem muitos coordenadores aí que às vezes pecam nesse sentido, e a gente influencia muito o profissional fisioterapeuta a efetivamente usar esse coordenador para poder resolver algum problema ou decidir alguma conduta clínica. É o que eu estava comentando com a live que eu fiz com a Lu, e ela está até comentando aqui também, que eu acho que a gente tem que desmistificar que o home care é só um bico que o fisioterapeuta faz, né? Eu acho que tem que levar esse trabalho de assistência domiciliar tão a sério quanto a gente levaria dentro de hospital, ou dentro de uma clínica, ou dentro de uma instituição de reabilitação. Porque, afinal de contas, você está reabilitando um paciente, você tem um trabalho de equipe multiprofissional ali, né? Me conta como que você lida com isso, porque tem que ter uma interação com a enfermeira que atende aquele paciente, com o médico que é responsável por aquele paciente, e aí é que entra o papel do coordenador. Sim, é o que a gente chama da equipe multiprofissional, ou interdisciplinar, que a gente diria, né? Para ter uma boa evolução nesse quadro, a gente precisa ter essa conversa entre o médico, o fisioterapeuta e o enfermeiro responsável. Para você ter uma ideia, diariamente a gente recebe ligação de fisioterapeuta que trabalha com a gente, que às vezes tem uma dúvida. Vamos dar um exemplo prático. É um paciente que ele tem uma fratura de fêmur, uma fratura de quadril, vamos dar um exemplo. E ele vai para casa, ninguém sabe absolutamente nada. Como foi a cirurgia,
o que efetivamente aconteceu. Às vezes você tem até um raio-x. Hoje em dia é muito difícil você ter um raio-x, porque tudo é digitalizado. E aí, o que eu peço, e na verdade eu acabo obrigando o profissional a conversar com o médico do paciente, por quê? É preciso que se haja, que se tenha uma estratégia terapêutica com aquele paciente. Essa estratégia só vai ser embasada em cima do que o médico fez durante a cirurgia, o que ele utilizou nessa cirurgia, então que tipo de prótese, se ela é cimentada, se é não cimentada, se o paciente tem alguma comorbidade associada, se isso vai fazer, vamos dar um exemplo prático, ele tem uma osteopenia, uma osteoporose, que seja, ele vai me atrasar o resultado dessa cirurgia. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma noção de quando eu vou poder fazer uma descarga parcial, uma descarga total, e a conversa com o médico é fundamental, porque não é a família que vai te dizer isso. Exato. Então, Eu acho que é tirar essa ideia de que o fisioterapeuta domiciliar trabalha sozinho, né? Ele está sozinho, talvez, naquele atendimento, naquele momento, né? Ele, o paciente, ou ele, o paciente, o cuidador, ou o familiar responsável. Sem dúvida. Mas ele tem que ter esse aparato e essa visão multiprofissional, sem dúvida nenhuma, né, Ri? Mas é engraçado, sabe o quê? É que o próprio fisioterapeuta, ele não consegue... ele não tem essa vivência. É como você falou, como o fisioterapeuta vem com aquela história de o home care é um bico, ele acha, não, eu vou tocar o serviço e seja o que Deus quiser. Não é assim. A partir do momento, é aquilo que eu falei para vocês anteriormente, há 25 anos atrás, a gente pegava uma fratura de fêmur, pegava um paciente com uma lombalgia, dificilmente você pegava um paciente grave, um neuromuscular, um paciente, um pulmonar crônico grave, um dependente de respirador. A hoje sobrevida mudou desses muito. pacientes era bem menor, né? Que nem esses Não, dias, e hoje a vida dele está na tua mão. Exatamente, eu encontrei uma paciente com fibrose cística de 42 anos de idade. Eu nunca imaginei que eu fosse ver isso na minha vida. Eu atendi uma esclerose múltipla, Patrícia, por 17 anos. 17 anos? 17 anos. Isso é traqueostomizado, dependente de respirador, entendeu? Se você tem a noção de ventilação mecânica, fisiologia respiratória, você consegue parametrizar um aparelho, um respirador mecânico para que aquele paciente tenha conforto e, acima de tudo, é aquilo que eu digo, um paciente, para mim, traqueostomizado, que tem um respirador em casa, é o melhor dos mundos. É aquilo que eu brinco. Sim. Morrer de falta de ar, ele não morre. Comigo não morre. E você tem que ter essa segurança. O fisioterapeuta hoje em home care, ele tem que ter essa segurança, essa responsabilidade profissional, mas acima de tudo, a segurança de levar a clínica do paciente e de saber conduzir esse paciente de forma adequada. E é aquilo que você mesmo falou. A escolha do ventilador mecânico, né? Que vai ser utilizado, o aparelho e tal. Como que é feito isso? Você, além, óbvio, da avaliação do doente em si, o que você recomenda? Para que caminho você costuma ir? Hoje para você ter uma ideia, hoje a gente tem um incentivo, a gente incentiva as empresas de home care a que haja uma avaliação ainda dentro do hospital do fisioterapeuta domiciliar, para que haja uma discussão entre o colega do hospital e o fisioterapeuta domiciliar de como esse paciente está sendo ventilado, quais as intercorrências aconteceram durante a internação dele, até mesmo para a gente decidir qual o modo de ventilação que ele está sendo ventilado. É um paciente que é instável hemodinamicamente, é um paciente que teve diversas intercorrências durante a internação, eu vou ter que precisar, às vezes é um neuromuscular que eu preciso do que a gente chama hoje de suporte de vida. Hoje, um aparelho que a gente diz como suporte de vida é um aparelho que tem que ter, no mínimo, 6 horas de bateria interna. Então, você imagina um respirador mecânico dentro de casa, que dentro do aparelho, ele tem, no mínimo, 6 horas de bateria interna. Se acabar a energia elétrica, ele dura 6 horas. O paciente 6 horas. Segura. Entendeu? Hoje, a gente tem aparelhos novos que têm de 10 a 15 horas de bateria interna. Então, você imagina. 15 horas já? Que maravilhoso. Aparelhos excelentes. Isso é maravilhoso. Você que trabalha em UTI, você sabe que o respirador mecânico, quem trabalha com ventilação mecânica, às vezes prefere ver vamos dizer assim, monitorar a respiração do paciente através de gráficos. Sim. Então, o que acontece?
os respiradores hoje domiciliares estão vindo com o monitoramento através de gráficos também. E exatamente isso que eu ia falar. É fundamental. Já que você tem tido, então, a necessidade de um paciente que fica em ventilação mecânica, que precisa daquele ventilador constantemente, você precisa monitorar ele, tal qual a gente monitoraria no hospital, em Sem termos dúvida. de parâmetros ventilatórios. Então, hoje a gente tem já essa possibilidade de ter o gráfico ali para auxiliar nessa monitoração. Isso é maravilhoso, isso não tinha na minha época, que era tudo mato. Nem na minha. Está começando agora. Mas é fundamental. Você vê um aparelho que hoje, antigamente a gente levava o que a gente chama de no-break, que é uma bateria destacada, né? Falhou um pouquinho, acho que seu telefone tocou de novo, deve ser algum paciente. Gente, enquanto... Aí, Estão me vendo aí? É que a turma está me ligando. O pessoal continua me ligando e eu vou sempre cancelando. Não se preocupa. E aí o que acontece? Hoje a gente tem aparelho. Bom, às vezes é aquilo que a gente fala. Nós não somos insubstituíveis, né? Eu acho que se você não conseguir falar comigo agora, veja uma outra situação. A gente sempre brinca que nós não somos SAMU, né? Ainda mais hoje em dia, com o trânsito de São Paulo, o fisioterapeuta não pode se deslocar da mesma forma que ele se desloca no hospital, que ele sai do quarto andar e vai para o sexto. Sim. Não é assim, não adianta. Então, são coisas que acontecem. E isso é uma coisa muito interessante no sentido, e a gente já puxa por esse lado, em relação a esses pacientes instáveis, que o fisioterapeuta ele tem a obrigação de preparar a família, o cuidador, seja ele um técnico de enfermagem ou um cuidador particular, das possíveis intercorrências daquele paciente. E preparar a casa para alguma situação de emergência. Porque senão vira o que a gente chama de barata voa, né? Sai todo mundo correndo, ninguém sabe o que fazer, e a gente sempre deixa nesse sentido. Então, são situações que hoje o home care nos leva a estudar mais, a ter mais consciência do que tem o meu paciente, a se preparar de forma mais adequada. Por isso que a gente tem hoje a nossa pós-graduação em home care, porque esse preparo é fundamental, não é mais bico. Hoje a gente cobra do profissional que ele tenha conhecimento. E se ele não tiver, não tem como trabalhar em home care. Não tem aquela história hoje de falar assim, eu vou fazer home care, eu só vou atender o paciente neurológico e ortopédico. Não adianta, isso não existe mais home care. Hoje você pega um neurológico, é um AVC, foi um AVC extenso, é um AVC de tronco em que o paciente está traqueostomizado, dependente de algum respirador, ou mesmo ele tem uma disfagia associada, tem que ser aspirado. Não adianta você fazer só a fisioterapia neurológica, vai ter que associar a fisioterapia respiratória, vai ter que aspirar esse paciente, vai ter que trabalhar às vezes com uma pressão positiva para trabalhar um recrutamento alveolar. Tudo isso faz parte do processo.